Seja bem-vindo a mais um vídeo do Cortes da Palavra de Deus. Antes de continuar, deixe um like nesse vídeo e inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. Olhe ao redor. Qual foi a última vez que Deus respondeu às orações de vocês? E vocês sabem por que é? É que vocês não estão adorando a Deus da maneira como Ele quer ser adorado. Verso 9. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Como é que vocês querem que Deus responda, que Deus abençoe, que Deus seja propício, se vocês estão cultuando a Deus de maneira contrária àquele que Ele disse que era para ser cultuado? Ele não vai atender vocês. Terceiro argumento, verso 10. Deus disse, era melhor fechar a igreja. Verso 10. Tomar houvesse entre vós quem feche as portas, para que não se acenda em vão o fogo do meu altar. O que é que Deus está dizendo aqui? Eu prefiro que tenha um sacerdote aí peitudo, corajoso, que diga, gente, vai embora, acabou. Não está de acordo com o que Deus disse, então não tem culto. Vamos embora, vamos fechar a porta do templo e apagar o fogo do altar, porque o fogo está queimando em vão. Porque o que está sendo queimado ali não é o que Deus quer. Não é da forma que Ele quer. É melhor fechar. Não oferece. E você pode até dizer assim, mas pastor, isso é muito duro, ainda bem que é Antigo Testamento. Como assim? Não lembra o que Jesus disse? Se você trouxer a sua oferta ao altar, e aí você lembra que o seu irmão tem alguma coisa contra você, o que é que você tem que fazer? Pode parar o culto. Pode parar, meu irmão. Sai e vai se reconciliar primeiro com o seu irmão. E depois venha. Porque tem uma coisa que Deus prefere acima do culto, que é a obediência. Não foi isso que o profeta Samuel disse a Saul? Será que Deus tem tanto prazer em sacrifícios? Muito mais do que se obedeça a sua palavra? Então, ele pode fechar a igreja. Se não for conforme eu quero o culto, vocês estão me adorando em vão. Era melhor fechar, porque eu não vou aceitar esse tipo de culto, diz o Senhor. Outro argumento, no verso 11, o profeta diz que um dia Deus será adorado do jeito que Ele quer. Eu quero sugerir aqui a vocês uma tradução alternativa do verbo hebraico, que do presente ele passa para o futuro, porque isso é possível gramaticamente. Eu quero ler o verso 11 dessa forma. Mas, desde o nascente do sol até o poente, será grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar lhe será queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. A gramática hebraica permite essa tradução alternativa e eu acho que faz mais sentido. Porque do jeito que está aqui, pelo menos na minha tradução, não sei como é que está a sua, mas Almeida diz assim, desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome. Não é. Deus não era conhecido na Mesopotâmia, no Egito, não era conhecido nas nações dos cananeus. Não é? Então, na verdade, a gente pode entender isso aqui como o profeta dizendo, vocês hoje não estão me dando culto do qual eu sou digno, mas um dia o meu nome será conhecido entre todas as nações. E um dia eu serei cultuado da forma correta. Um dia me trarão incenso e ofertas puras, e não essas que vocês estão trazendo, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, o profeta aqui aponta para um dia em que Deus será cultuado em espírito e em verdade. E eu creio que ele estava apontando para a chegada do reino de Deus em Cristo Jesus, a constituição da igreja, finalmente o estado eterno, que é a próxima etapa no reino de Deus. Apontando para frente, para um momento em que esse sistema aqui, ele seria abolido porque é imperfeito, onde Deus seria adorado em espírito e em verdade. E esse é o argumento. Vocês agora não estão me cultuando como eu quero, mas um dia eu receberei a adoração da qual eu sou digno. E aí do verso 12 até o verso 14, ele volta as baterias outra vez para os sacerdotes e pronuncia, né, o erro do sacerdote no verso 12. O meu nome é grande, final do verso 11, mas vós o profanais. Quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda e o que nela se oferece, isso é, a sua comida, é desprezível. Essa era a atitude dos sacerdotes, dos líderes. O que é que você tem aqui? Verso 13. E dizei ainda, que canseira. Que canseira. Os sacerdotes já estavam enfadados. Todo dia mata bicho, estripa bicho, corta bicho, traz mais bicho, mata de novo, estripa de novo, né? Decore o sangue, derrama o sangue.
Aí o sacerdote, que canseira, não aguento mais esse culto, não aguento mais esse povo, todo domingo é do mesmo jeito, né? Faz a mesma coisa, é a mesma pessoa, né? E aí eu tenho que achar uma forma nova, eu tenho que inovar alguma coisa. Esse negócio do jeito que Deus mandou não está funcionando. Eu tenho que achar alguma novidade, né? Eu tenho que fazer alguma coisa para atrair o povo. Que canseira esse culto, né? Aí você está vendo de onde começa exatamente as inovações. É quando os responsáveis pelo culto começam a dizer, que canseira. É monótono demais isso não está dando resultado, né? Eu não aguento mais matar bicho, tem que achar alguma outra coisa que, né, mude a situação. E quando os sacerdotes começam a dizer isso, que canseira, eles começam a desprezar o culto a Deus. E o resultado é esse culto defeituoso que Deus reclama que estava sendo oferecido pelo povo. Que canseira, verso 13, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Ofereceis o dilacerado e o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor. Maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. Várias vezes aqui nessa passagem, Deus se apresenta como o Senhor dos Exércitos e cujo nome é terrível. O culto reflete a visão que a gente tem de Deus. O culto reflete a visão que a gente tem de Deus. O problema de Israel é que o problema de Israel, da nação e dos sacerdotes, é que não estavam olhando para Deus do jeito que Deus é. O Deus grande, terrível, cujo nome é conhecido entre as nações, o Deus glorioso, Senhor dos céus e da terra. Quando você não tem essa visão da grandeza de Deus, o seu culto sempre será indigno dele. O problema no culto começa com a visão que a gente tem de Deus. O meu nome é grande, eu sou o Senhor. Então, essa consciência é que vai trazer reverência, respeito, obediência e desejo de fazer de acordo com o que Deus diz. Agora, se para você Deus é um vassalo seu, ou uma divindade que existe para satisfazer os seus caprichos, para lhe dar emprego, lhe dar um namorado, lhe dar uma casa, arrumar um casamento, resolver os seus problemas financeiros, então o seu culto vai refletir isso. Mas se você o olha como ele se revela aqui na Escritura, como sendo o Senhor grande e temível, Criador dos céus e da terra, então nós vamos respeitá-lo e honrá-lo de acordo com aquilo que ele revelou. A conclusão desse capítulo aqui é aquilo que eu disse para vocês no início. O culto, tem coisas na igreja que Deus deixou à discrição daqueles que governam a igreja, governam no sentido de lideram espiritualmente a igreja. Há detalhes da vida da vida comum e partilhada pelo cristão que não são revelados na Escritura. Mas se tem uma área em que Deus, com muita clareza, deixou a sua vontade, é a área do culto. Nós não podemos inventar culto para Deus. O que a gente tem que fazer é a pergunta: o que é que a Bíblia me ensina? E aqui eu considero não somente o Antigo, mas o Novo Testamento. O que é que a Bíblia considera como sendo essencial do culto a Deus e que o torna em culto? E você vai descobrir, pegando o Antigo Testamento com o Novo, é claro, o Novo Testamento diz que os sacrifícios não fazem mais parte do culto. Morte de animais, tudo aquilo era uma figura de Cristo Jesus. O sacerdote era uma figura de Cristo Jesus. Os levitas, uma figura de Cristo Jesus. Então, tudo aquilo que era cerimonial no culto do Antigo Testamento se consuma ou tem a sua consumação na pessoa e na obra de Jesus. E, portanto, não pode ser replicado. Por isso que é estranho quando você hoje vê no meio evangélico a reintrodução de elementos do culto do Antigo Testamento. Até a arca estão trazendo para dentro da igreja. É até a arca, vem candelabro de Israel, vem pastor vestido de rabino com quipá, até o templo de Salomão fizeram, lá em São Paulo. Quer dizer, trazer o culto do Antigo Testamento de volta, guardar dias, guardar datas do calendário judaico, não é como se isso fosse parte da igreja cristã, trazendo isso que Cristo já cumpriu plenamente. Não faz sentido.
À luz do Novo Testamento, olhando o culto do Antigo e vendo a prática dos apóstolos, fica claro que os elementos de culto são orações, pregação da palavra, leitura da palavra, louvor a Deus, recolhimento de ofertas, batismo, ceia. Pronto! Você não vai encontrar na igreja primitiva, no culto feito pelos cristãos do primeiro século, nada além dessas coisas. A participação dos irmãos, claro, de acordo com os dons. Tudo com ordem e decência. Então, na hora que o pessoal começa a trazer para dentro do culto coisas que não estão na palavra de Deus, nós estamos de volta aos tempos de Malaquias. A reintrodução ou a introdução de elementos humanos no culto. A regra é essa. Se não pode ser provado pela Bíblia, então não deveria fazer parte do culto. Se não pode ser provado na Escritura, não deveria ser colocado no culto, porque Deus zela pelo seu culto. Esse é um dos pilares do pensamento reformado. A reforma protestante foi não somente uma reforma teológica, mas ela foi uma reforma litúrgica. Os reformadores reformaram o culto que se fazia nas igrejas católicas. Eles simplificaram. Para vocês terem uma ideia, na Idade Média era comum a dramatização dos mistérios. Ou seja, tinha grupos de atores profissionais que durante o culto encenavam os mistérios. A argumentação do clero é que o povo era ignorante e o povo não entendia a pregação do evangelho. Então vamos trazer encenação. Os reformadores aboliram com isso. O culto era em latim. E os reformadores disseram, tudo que tem no culto, com base em 1 Coríntios 14, né, se alguém fala em línguas e não tiver interpretação, fica calado na igreja. Então eles dizendo, o culto em latim é uma violação de 1 Coríntios 14, porque ninguém está entendendo nada. Então eles tiraram o culto em latim e passou a ser o culto em língua vernácula, né? Na língua do povo, e todas aquelas cerimônias, a entrada do sacerdote, carregando aquela cruz, balançando aquele incensário e tudo, eles dizem, onde está isso na Escritura? Não tem nada disso, fora. Limparam tudo. E vocês sabem qual foi Teve um tempo que na reforma, quando estava no meio da reforma, é uma história interessante, que houve um episódio que provocou a prática do povo ficar em pé. Não se sentava mais. Quando a reforma protestante começou, todo mundo ia para a igreja e levava um banquinho de 3 pernas. O pessoal levava e se sentava. Aí teve um bispo lá, católico, que entrou lá, estava numa igreja que estava pensando a respeito da reforma, e ele começou a falar a respeito do Papa e querer defender o Papa, e uma moça pegou o tamborete de 3 pernas e jogou na cara dele. Então, a partir dali, foi proibido entrar com um banquinho na igreja. O pessoal tinha que ficar em pé, porque os caras estavam com medo de levar tamborete na cara, né? Se dissesse bobagem. São histórias que a gente lê na reforma protestante, são engraçadas. Mas houve essa reforma litúrgica, não é? E se tirou do culto todas estas coisas. Alguns reformadores chegaram ao ponto de dizer que não queriam os corais da Idade Média. Tiraram coral, não canta, não tem onde é que está isso no Novo Testamento. Não tinha coral no Novo Testamento. Instrumento de música era coisa do Antigo, não tinha instrumento de música no culto do Novo Testamento. Aí começaram a brigar entre si os reformadores a respeito disso, mas até hoje tem linha dentro da reforma que acha que no culto você tem que cantar a capela, não é? E sem coral e tudo mais. Eu pessoalmente não sou dessa linha e nem é a IPB, embora tenha alguns dentro dela que pensam assim. Mas o ponto que todo mundo concorda é o culto tem que ser de acordo com a palavra de Deus revelada, porque se não for, ele não é agradável a Deus, por mais bem intencionado que a pessoa seja. Boa intenção não satisfaz os requisitos do culto, como Deus nos revela. O que nós vemos hoje, concluindo, o que nós vemos hoje no meio evangélico é uma violação flagrante disso. A gente vê como que se os protestantes estivessem voltando para o tempo antes da reforma, introduzindo nas igrejas práticas que os reformadores já aboliram. Já disseram que não faz parte do culto a Deus. E isso provoca a necessidade de outra vez trazer esse princípio da reforma, né, da simplicidade do culto, o princípio regulador, para que nós possamos adorar a Deus em espírito e em verdade, como Ele deseja, sem acréscimos humanos.